Oi pessoal, bem-vindos ao canal do Entre Facas e Panelas e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma deliciosa massa fresca. Vem que tem! Eu tô muito feliz de estar dividindo aqui no canal com vocês esse vídeo de massa fresca porque eu lembro que a primeira vez que eu realmente me senti assim poderosa na cozinha foi quando eu fiz a minha primeira massa fresca. Hoje aqui eu quero dar todo o parâmetro para que vocês realmente se encorajam, que façam a própria massa de vocês. O sabor de uma massa caseira é completamente diferente da massa que a gente compra no supermercado. É terapêutico mexer em massa, é uma delícia ali o momento que você está fazendo, não pense em nada. Acho que remete a uma coisa de quando a gente era criança, da massinha de modelar, sabe? E a pessoa para quem você está fazendo, que seja para você mesmo, mas quando você está fazendo massa fresca para alguém, e essa pessoa vê a dedicação, o tempo que você gastou para preparar aquela massa fresca, deixa de ser só um macarrãozinho, sabe? Não é mais um simples macarrão, é um macarrão que foi preparado por você, né? Então a massa que eu vou ensinar aqui dessa massa caseira, dessa massa fresca, ela é a base para qualquer tipo de massa que você for fazer. Massa recheada, as massas secas. Sempre a base é a mesma. Em vez de usar só a farinha de trigo, eu vou usar a farinha de sêmola, grano duro. Certamente essa mistura faz com que a massa, além de ficar, ao mesmo tempo que ela fica mais leve, ela também fica mais al dente, sabe? Aquela textura que ela não é molenga, assim. Então eu adoro fazer essa misturinha e eu vou ensinar isso pra vocês hoje. Então eu tô usando aqui a proporção de 40% de farinha branca de trigo normal e 60% de farinha de sêmola grano duro. Então eu tenho 40 gramas de farinha, 60 gramas de sêmola e um ovo, tá? Então vamos lá. Para fazer massa, a gente tem que primeiro misturar essas farinhas, incorporar uma na outra. E aí, claro que a gente vai tentar ser o máximo organizado sempre que for trabalhar com massa, mas aí tem que saber que vai fazer um pouquinho de bagunça na bancada, não tem jeito. Lembrando que você pode usar sim só a farinha de trigo ou só a farinha de sêmola, tá? Mas eu acho que essa combinação de 40% a 60% é super interessante. Então a gente fez aqui um montinho com a farinha, faz um buraquinho no meio e joga o ovo. Tipo um vulcãozinho mesmo. Aí dá uma batidinha assim devagarzinho. E já vai incorporando a farinha ao ovo devagarzinho, tá vendo? Na medida que eu tô batendo aqui, ó, eu já tô resgatando alguma farinha aqui, tô juntando a farinha. Fazer isso com atenção, devagarzinho, vai garantir que na hora que a gente for misturar tudo, o ovo ele consiga absorver bem a farinha. Aí, vai começar aquela hora que você acha que vai dar tudo errado. Que a farinha gruda na mão, parece que ela tá esfarelando, tá vendo? Mas na medida que a gente vai sovando a massa e misturando tudo, a gente vai desenvolvendo o glúten da farinha. E ao desenvolver o glúten da farinha, ela vai se tornando mais elástica. E aí a gente consegue trabalhar com ela. E se você estivesse fazendo a massa, vamos supor que eu estivesse fazendo aqui e não tivesse acontecendo isso, ó, ela não tivesse dando liga, né, essa consistência, aí eu colocaria um pouquinho de água, bem aos pouquinhos. Um pouquinho de água, às vezes eu também gosto de untar a minha mão com azeite. No começo a gente meio que vai rasgar a massa e depois trazer ela de volta. Rasga e depois traz. Ó, a massa já tá numa consistência que dá pra gente parar. Tá vendo? A gente aperta e ela começa a voltar, tá? Quanto mais sovar, mais elástica ela vai ficando, mas tá bom, eu já vou levar pra geladeira aqui. Agora a gente coloca no filme plástico ou um saquinho que você tiver, tanto faz, só não pode ir direto pra não formar uma crosta, uma película na massa. Então a gente envolve.
E agora a gente vai levar para a geladeira por 1 hora. Passada 1 hora, nossa massa já está preparada, está pronta para ser aberta. E aí, antes de abrir a massa, existem 3, basicamente, formas de você abrir uma massa. Se você tiver o cilindro, é o melhor dos mundos, porque o trabalho fica bem mais fácil e o resultado muito melhor. Bom, se você não tem o cilindro e não pretende ter, a outra possibilidade é o rolo, né? Eu tenho aqui um rolo desse material aqui, nem sei o que é isso daqui, enfim. Mas ele é bem pesado e os rolos pesados são os mais ideais para abrir massa de macarrão também. Então tem aquele de madeira, o rolo que você tiver, exige muito mais tempo, muito mais trabalho. Aí a gente tem que investir em preparos com massas que você não precisa de massa tão fininha, porque é difícil no rolo você conseguir fazer grandes quantidades tendo que abrir massa fininha, por exemplo, uma massa de lasanha e tudo mais. É possível, mas é muito mais difícil, tá? Então eu vou deixar ela de lado hoje. Fernanda, não tem o cilindro, não tem o rolo, tô fazendo massa no meio do nada. Dá pra improvisar? Dá. Dá pra usar uma garrafa também. Claro que você vai higienizar bem a garrafa, tira rótulo, tudo mais e manda ver aqui na sua garrafa, tá bom? Vamos deixar ela de lado hoje, porque a gente está super bem equipado aqui com o nosso cilindro da Marcato. E agora a massa. Enfim, depois de 1 hora na geladeira, a gente faz isso para massa, para relaxar o glúten e a massa ganhar mais elasticidade. Então é super importante deixar esse tempo na geladeira, tá bom? Então, eu poderia simplesmente fazer com a mão aqui, mas eu gosto de dar uma achatadinha na massa. Então vamos lá, gente. Vamos supor que você vai usar o rolo. É isso, vai de um lado para o outro, vai abrindo, né? Aí vira a massa, abre do outro lado e fica assim até chegar na espessura que você achar interessante, tá? E agora a gente começa a passar ele no cilindro. O cilindro ele tem 9 níveis de abertura, onde o 0 é o mais aberto, o mais grosso, e o 9 é o mais fino. Então a gente vai passando a massa no cilindro na sequência que a gente quer aqui, tá? Então 0, 1 até chegar na espessura desejada. E eu gosto de passar no 0 várias vezes, porque nesse momento a gente consegue fazer com que a massa fique muito bonita. E assim, passou a massa, ela esfarelou, não tem problema, junta tudo de novo, passa mais uma vez, porque quanto mais a gente passa aqui a massa no rolo, ela vai ganhando essa elasticidade. Olha que linda que tá essa massa. Vou passar mais uma vez no 0. E aí eu gosto de fazer o seguinte, nesse momento, opa, pegar a faca. Nesse momento eu gosto de igualar essa base aqui. Tá vendo que aqui tá mais fina? Tira um pouco e a gente vai reaproveitar depois. Sempre tem sobra de massa, com sobra a gente reaproveita depois. Agora a gente vai começar a passar no próximo nível, que é o 1. Então sempre segura, no começo é tranquilo você segurar com a mão esquerda e segurar assim com a palma da mão para frente. Na medida em que você vai abrindo a massa, é muito importante esse movimento, porque a nossa mão ela tem uma temperatura, ela tem calor. E para a massa isso é ruim, porque a massa começa a ficar meio molenga e tal. E quando a massa está mais fina, isso pode fazer com que ela rasgue. Então, no começo tudo bem. Na medida que a massa vai aumentando, a gente vai fazer esse movimento, usar o dorso da mão para abrir a massa, tá? Então, roda, puxa, né? Vai para o segundo nível de espessura. Outra coisa importante bom, eu não vou precisar aqui porque minha massa está muito sequinha, mas sempre trabalhe com farinha na bancada, tá? Polvilha a farinha e tudo mais para a massa não grudar na sua bancada. Próximo nível, eu vou abrir aqui até o nível 8. Vou deixar ela bem fininha para vocês verem. Aqui de novo eu vou dar uma acertada pra gente ficar com uma massa bem bonita. A gente tá no 7, eu vou até o 8.
Bom, aqui, a partir daqui a gente tem inúmeras possibilidades. Se você abriu na mão, por exemplo, e quer fazer um talharim, uma das possibilidades é você dobra a massa assim, né? E aí você vem com a faca na espessura que você quer e você vai cortando, né? Eu não vou fazer porque não é a minha ideia fazer o talharim hoje. Aqui tá meio feinha porque eu peguei bem a ponta da massa, inclusive essa parte a gente podia até ter tirado, né, pra não ficar essa massa feiona aqui. Mas a partir dos próximos cortes já vai ficar uma massa super bonita. Aí você coloca pra secar, se você tiver o varalzinho ou alguma coisa improvisada, deixa lá secando um pouquinho, ou vai direto pra panela pra cozinhar. Massa fresca cozinha super rapidinho, mas aí isso é papo pra depois, pra outro vídeo. Hoje eu só tô ensinando vocês mesmo a fazer essa massa. No próximo vídeo vai ter lá a explicação de quanto tempo de cozimento, se coloca sal na água, quanto coloca, é mito ou verdade que não pode colocar azeite. No próximo vídeo eu vou contar tudo isso pra vocês. Isso é o que eu queria passar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Testem na casa de vocês, me contem aqui. Se gostaram do vídeo, das explicações, das lições, curtam, se inscrevam e ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação aí e não vai perder nada. É isso, gente. Entre Facas e Panelas, lugar onde saber e sabor são um prato cheio. Até já!